Olá pessoal, então a gente viu agora um pouco das ferramentas digitais que vão facilitar muito a vida do revisor de texto. É importante que o revisor possua esse arsenal de ferramentas, quer dizer que você vai utilizar todas o tempo todo. Você vai perceber que ao longo do trabalho de revisão, você vai ter atividades repetitivas, muitos cliques no mouse, muito abrir, muito fechar de documentos, vai aqui, vai ali. Se você não tiver isso muito organizado, o seu trabalho será árduo, o seu trabalho será muito difícil, porque você vai cometer erros pela repetição. Quando você repete ações, você não percebe quando você cometeu o erro. Então é importante que a gente possua um arsenal de ferramentas, vários editores de texto, vários dicionários, a gente precisa de muitos dicionários, e ter a percepção e a sensibilidade de qual eu vou escolher para esse trabalho. Ao longo do trabalho a gente muda, precisa de outras referências, mas é importante que o revisor comece a criar a sua base de ferramentas. Essas ferramentas vão potencializar a correção e muito vão facilitar a vida do revisor de texto. Vocês vão perceber. Se você comete um pequeno erro na organização, por exemplo, das pastas, você vai perceber que você vai dar mais cliques. E isso você faz 1, 2, 3 vezes, não vai te causar nenhum desconforto. Mas quando você fizer pela milésima vez e você perceber que em vez de 1000 poderia ter feito 100 cliques, você vai sentir o peso que é a automação. Quando você repete os gestos muitas vezes, a mesma atividade, você está muito mais suscetível ao erro, você está muito mais propensa ao cansaço, ao desgaste físico, e aí vai perder a atenção e sua correção não vai ser a mesma se você tivesse relaxado, tranquilo. Por isso, uma dica, inclusive, quando você vai fazer uma revisão de textos, é que você esteja num lugar agradável, num lugar tranquilo, um frescor. Você precisa ou não de um áudio. Você tem que verificar quais são as suas características de como revisor e você precisa utilizar tudo que você dispõe para potencializar o seu trabalho e amenizar, porque a vida de um revisor de texto é árdua. Você precisa ver, observar, notar. É um trabalho muito físico, além de intelectual. O corpo do revisor, se vocês puderem se filmar enquanto está fazendo uma revisão, você vai perceber que o corpo do revisor, ele se movimenta muito ali onde ele estiver. São gestos, são sensações, são cliques, são mudanças, são abrir livros, são pesquisar. Você precisa fazer várias atividades físicas ao longo da revisão. Então é importante que você esteja relaxado, tranquilo, num ambiente que propicie o seu bem-estar. Então a dica que a gente tem para dar para a pessoa é criar um espaço que seja aconchegante, calmo e tranquilo e que suas ferramentas de trabalho estejam ali, ao alcance das suas mãos. Você pode pegar o livro, você pode abrir o seu computador, precisa estar perfeito. Quanto mais próximo da organização perfeita ele estiver, menor será o seu trabalho. Então a gente dispõe, por exemplo, de leitores de texto. O leitor de texto ele pode ser usado de muitas formas. Você pode usá-lo enquanto digita, você pode simplesmente deitar, fechar os olhos e ouvir o texto para entender a vibe do autor. Você pode utilizar o leitor de textos para perceber erros gramaticais. Como o leitor de texto é um robô, ele faz uma leitura muito pausada, sabe? Então as vírgulas ficam evidentes, os pontos ficam evidentes. Então soa muito gritante o erro de pontuação. Então você vai perceber erros de pontuação, erros de ortografia, porque o leitor vai ler a palavra errado, erros de acentuação também. Então isso vai possibilitar você perceber com os ouvidos coisas que você deveria perceber com os olhos. Você vai estar num jogo auditivo visual e precisa definir
até que ponto isso é positivo para você, até quanto isso melhora a sua produção, ou às vezes atrapalha. Então, cada revisor tem que experimentar todas as ferramentas, utilizar um pouco, porque no início você pode não gostar daquela ferramenta. Isso aqui atrapalha, parece mais complicado fazer aquilo. Imagine quando tínhamos o curso de digitação de texto. Ainda na máquina de escrever, você ia fazer o curso de digitação, mas você já tinha uma noção, você digitava com 2 dedos, porque a automação inicial te favorece com os 2 dedos, você fica até muito rápido com 2 dedos, porém você tem que estar olhando para o teclado, e você digita rápido. Quando você vai iniciar o curso, que a proposta é você digitar com 10 dedos, você sente uma imensa dificuldade. E você acha, obviamente, que é mais rápido e mais fácil digitar com 2 dedos do que com 10. Mas você treina, persiste, e você vai percebendo aos poucos que digitar com 10 dedos é 5 vezes mais rápido do que digitar com 2 dedos. Às vezes muito mais que 5 vezes, porque você não precisa estar olhando para o teclado, você pode utilizar mecanismos de posição de dedos e fazer 2 toques ao mesmo tempo. Você tem habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, quando você pegar uma ferramenta, não se intimide com o início difícil. Continue tentando, porque as ferramentas digitais, às vezes no início são complexas, são complicadas de entender e muito difícil a execução prática, porque precisa de treinamento. A dica é: continue e persista. Você vai perceber como o rendimento do seu trabalho vai melhorar bastante. Dicionários e gramáticas são fundamentais. Dicionários de rimas, dicionários etimológicos, dicionários de sinônimos e antônimos, dicionários de conceitos, dicionários enciclopédicos, dicionários históricos. Temos uma variedade de tipos de dicionários, cada um específico para uma necessidade sua. Uma citação, por exemplo, da origem de determinada palavra, o autor quer aprofundar, você propõe para o autor fazer fornecer mais etos, mais credibilidade ao texto, passando uma informação etimológica da palavra. Então você precisa de um dicionário muito bom, um dicionário confiável, que você possa buscar essas referências. Às vezes uma referência histórica, às vezes, inclusive, você precisa do dicionário para entender a pronúncia da palavra e a sua acentuação. Porque se você não tiver ouvido a palavra antes, você tem que dominar a acentuação da língua portuguesa para saber onde está a sílaba tônica. Então, muitas vezes, o revisor, na correria, e uma palavra que ele não conhece, ele pode utilizar a técnica da lógica gramatical e encontrar a sílaba tônica, mas na nossa língua, a gente ainda tem pequenas deficiências lógicas na acentuação. A palavra túneis e túnel tem uma problemática de acentuação que não é lógica. Ao longo do curso Lógica Gramatical, a gente vê isso. Porém, 99% das palavras da língua portuguesa hoje, depois do acordo ortográfico, é lógico, objetivo. Você tem uma fórmula básica em que você descobre a acentuação da palavra sem necessidade daquelas regras todas. Porque para o revisor, observar e ter memorizado a regra, você perde tempo. Se você tem aquilo intuitivamente através da lógica, isso se processa de maneira muito mais rápida. Então, os dicionários vão facilitar e muito a vida do revisor de texto. A gente tem também conversores de textos em imagens, de imagens em texto. Os conversores de adjetivos, principalmente os OCR, que convertem uma imagem, uma fotografia de uma redação, por exemplo, em um texto que você pode editar. Ele transforma o que é uma foto em um documento Word, um doc. Então isso é muito importante porque você vai poupar tempo. Em vez de você copiar todo o texto, você aplica essa ferramenta digital, converte a imagem em texto e pode trabalhar de forma mais eficiente. E
muitas outras ferramentas, por exemplo, os corretores ortográficos. Os corretores ortográficos, eles são um caminho de duas vias, porque eles podem... Você tem que entender o corretor. Você vai fazer, por exemplo, você está revisando um texto e está ali, uma prova de português para você revisar. A prova de português vai propor erros. Ela vai ter opções escritas erradas para que o aluno encontre a resposta certa. O corretor de texto, o corretor ortográfico, ele não vai saber que aquilo era para estar errado. Então ele vai indicar erros, vai confundir o revisor e você precisa parar e ter atenção. Assim como, por exemplo, com números. Com a questão de matemática, você pegar uma revisão de um texto que envolva matemática, cobre bem mais caro, no mínimo 3 vezes mais caro. A revisão de um texto com fórmulas, por exemplo, com números, é muito complexa, porque se você erra um número, uma letra, um erro ortográfico, quando você bater o olho na última revisão, você vai perceber. O próprio corretor ortográfico vai te indicar, mas um erro de um numeral, não, o corretor não sabe distinguir 23 de 26, mas ele sabe distinguir um DA de um DE. Então é muito importante que vocês estejam atentos a como utilizar os revisores, os corretores ortográficos. Porque eles podem fazer revisões, inclusive equivocadas, quando, por exemplo, em especial a regência. O autor do texto quer propor, digamos, observe, o enfermeiro assistiu o paciente. Para o revisor de texto, um bom revisor, que vai perceber a palavra enfermeiro, vai supor que o termo assistiu significa cuidou e vai indicar que quem cuida, quem observa, tem um objeto diferente de se fosse no sentido de assistir o viu, que você assiste a alguma coisa. Mas você cuida, você assiste a alguém. Então, ele assistiu o paciente, significa que ele, o autor, o enfermeiro, assistiu o paciente, cuidou do paciente. Estaria perfeito, mas, num texto literário, o autor quis dizer que o enfermeiro estava sentado e apenas observou o paciente lá, cuidou. Então, ele quer dizer... O enfermeiro assistiu ao paciente. Para o corretor estaria errado, mas para a ideia do contexto da mensagem estaria correto. Então o revisor ele precisa ter essa sensibilidade para entender o corretor de textos, o revisor ortográfico, porque ele vai te dar o que ele te dá, a que tipo de regra ele segue. Que tipo de regra ele obedece? Então é importante para o revisor ter uma segurança no uso do corretor ortográfico, porque ele é um caminho de duas vias. Ele pode fazer o revisor, pode facilitar a vida do revisor, mas ele também pode complicar. A gente tem também uma ferramenta que é os avaliadores de plágio. Eles detectam se o texto foi copiado. Muitas vezes o autor, principalmente textos acadêmicos, o autor do texto faz uma pesquisa e em alguns momentos dela ele não consegue reproduzir aquele texto com as palavras dele e acaba repetindo expressões e para a análise do plágio, os programas, as ferramentas que a gente possui na internet, algumas delas gratuitas, elas analisam o contexto.
quando tem palavras similares repetidas, quando existem sinônimos repetidos em lugares específicos, muito mais profundo do que você colocar apenas no Google e verificar se aquele mesmo texto está escrito na internet. O identificador de plágio, o detector de plágio, ele identifica muito mais do que a cópia. Ele identifica a reprodução de uma ideia, ipsiliter. Então, o revisor precisa estar muito atento a isso, porque alguns autores vão utilizar desse recurso e você precisa estar preparado, é a realidade. E aí depois ele tira uma nota baixa e ele vai culpar o revisor, porque na verdade o revisor teria realmente essa responsabilidade de analisar se ele não está também repetindo uma ideia que já foi dita, às vezes coincidentemente. Então você precisa dizer para ele, olha, isso já foi dito, isso é recorrente, você poderia mudar, alterar a forma como você falou para não ficar exatamente igual. Muitas pessoas têm a mesma ideia na cabeça e produzem a mesma frase. Então é importante o detector de plágio para que o revisor se sinta um pouco menos atarefado nesse sentido. Porque você vê uma pesquisa impossível de você fazer na internet. Pior seria sem a internet. Porque como você vai comparar com todos, você vai perder um tempo enorme. Então o detector de plágio é essencial para o revisor de texto. A gente tem o Google, que tem aquelas ferramentas incríveis que a gente pode utilizar ali como revisor. É bom, a gente vai ter um momento aqui no curso falando só do Google, porque ele tem infinitas ferramentas ali dentro dele, e se o revisor tem que começar a estudar, porque são muitas, você não vai usar todas, mas é bom você entender um pouco como é que funciona, pelo menos um mecanismo especial da parte do Google voltada para educadores, ok? Várias dessas ferramentas vão ser utilizadas todos os dias. Por isso, é importante que estejam ali, acessíveis. Você tem que ter uma barra a barra de favoritos do seu navegador da internet. Tem que estar ali com aquela pastinha certa, minha revisão de textos, você escolhe seu nome e ali dentro você coloca todos os links que você utiliza todos os dias. Alguns vêm pela própria barra de ferramentas, que vai facilitar. Quando é que vai estar dentro dessa pasta, 2 cliques, ou quando deve estar ali direto na barra do seu navegador. É importante você utilizar essa semana que a gente vai ter de descanso aqui no curso, essa semana a gente não vai ter mais materiais, para que você organize isso tudo. Você tem que ter isso muito bem armado, porque você vai utilizar todas as vezes que você for fazer uma revisão de texto. E isso vai facilitar e muito a sua vida. Ok? Estão gostando do curso? Comentem, publiquem nos nossos fóruns. É importante esse feedback. Ok? Então até o próximo encontro.